Alô, pessoal! Tranquilito no mais? Esta é a primeira parte da entrevista com a doutoranda Adriane Braga da Fonseca sobre um trabalho que foi publicado no ano passado a respeito de tecnologias para evitar ou mitigar a volatilização de nitrogênio da ureia. É imperdível! Pessoal, com muito prazer, eu estou aqui com a engenheira agrônoma mestre Adriane Braga da Fonseca. Ela é ganhadora do prêmio da ANDA Carlos Florence e atualmente ela é doutoranda e orientada pelo professor Douglas Guelph na UFLA. Também quero dar parabéns ao professor Douglas Guelph, porque é a segunda vez seguida que orientados dele ganharam, né, o prêmio da ANDA Carlos Florence. Adriane, muito obrigado por estar aqui conosco. A Adriane vai fazer uma apresentação do seu trabalho ganhador do prêmio, que é o trabalho dela de mestrado, com nitrogênio e volatilização de N. E após a apresentação dela, a gente vai conversar, bater um papo sobre esse trabalho, algumas perguntas, algumas dúvidas que eu tenho. E aí, espero que seja bem interessante para todos. Aliás, tenho certeza que será. Adriane, muito obrigado por estar aqui com a gente. Por favor, Adriane, fica à vontade. Oi, Nelson. Eu que agradeço pelo convite, né, para participar do canal Dúvidas e Adubações. E já de início é uma grande honra estar aqui para compartilhar um pouco do meu conhecimento e contribuir para essa discussão tão importante, né, para esse setor de fertilizantes, né, para esse mundo que é de fertilizantes. Muito obrigada. Então, Adriane, vamos para a apresentação. Há alguns anos, no meu período de mestrado, lá para o ano de 2020, eu recebi o desafio do meu orientador, o professor Douglas, para conduzir alguns experimentos durante o meu mestrado. Só que nessa época jamais iria imaginar ou testemunhar resultados que fossem ser tão importantes, né, e que refletem muito a nossa realidade nesse universo dos fertilizantes, principalmente quando a gente se refere em tecnologias. Por isso que no meu mestrado a gente trouxe um tema bastante interessante, que é sobre tecnologias de embedura de urease como estratégia para mitigar as emissões de amônia agrícola e aumentar a eficiência do uso de fertilizantes à base de ureia. Meu nome é Adriane, como o Nelson me apresentou, e atualmente eu estou sob orientação do doutorado com o professor Douglas Guelph. Esse trabalho, ele rendeu alguns frutos, e um deles foi a publicação dele na revista Nature, e está disponível para quem tiver interesse de conhecer um pouco mais sobre o meu trabalho. E hoje eu quis trazer algo mais didático na apresentação e de mais fácil entendimento. Então eu mudei um pouquinho da ordem, né, que está no artigo, e trouxe algo mais didático. Então, na introdução, eu vou começar falando de algo mais geral, sobre todos os experimentos conduzidos durante esse trabalho. E no material e métodos, eu separei aqui o experimento 1, onde se trata do armazenamento da ureia tratada com NBPT junto com fertilizantes fosfatados, né, em armazenamento. E eu seguirei apresentando sobre os resultados de discussão, né, do que foi esse experimento 1, esse teste de armazenamento. E daí, no tópico 4, eu vou voltar para o material e métodos, mas dessa vez falando do experimento 2, que trata do teste de armazenamento com diferentes tecnologias de MBPT. E como que essas tecnologias se comportaram, né? Como foi a eficiência dessas tecnologias no campo. E, por último, no tópico 6, as considerações finais do meu trabalho. Nutricionalmente falando, o nitrogênio é um nutriente bastante requerido pelas culturas,
justamente porque, fisiologicamente falando, ele desempenha várias funções vitais na planta, como síntese de proteínas, enzimas, componente da clorofila, faz parte também da produção de energia e dentre outras funções. E todas as funções, né, do nitrogênio contribuem para o crescimento e rendimento das plantas. Só que, como a gente já sabe, uma fonte de fertilizante bastante utilizada para fornecer nitrogênio para as culturas é por meio do uso do fertilizante nitrogenado, a ureia, que é uma fonte mais barata, né, que tem a maior porcentagem de nitrogênio em sua composição, que é em torno de 44% a 46%. Só que ela tem uma grande desvantagem, né, em relação às outras fontes nitrogenadas, que está relacionado com a volatilização de amônia, porque quando ela é aplicada no solo, ela sofre, né, essas perdas na forma de o nitrogênio sofre essas perdas na forma de amônia. E essas perdas são alguns autores na literatura retratam que essas perdas giram em torno de 20 a 40% de volatilização. Mas se a gente for pegar essas perdas, né, de 20 a 40, vamos fazer um custo, né, de quanto que seria aproximadamente dessas perdas. Atualmente, o preço da tonelada de ureia, fazendo uma média geral entre os estados, ela está girando em torno de R$ 2.500. Então, se a gente for considerar uma aplicação de 100 kg de nitrogênio por hectare numa lavoura de 500 hectares, por exemplo, a gente tem aí um impacto econômico dessas perdas na aplicação de ureia. Então, aqui, por exemplo, se a gente for considerar exatamente uma perda de 20% de nitrogênio na forma de amônia, a gente teria aí um custo, né, por essas perdas de cerca de R$ 3.500. Mas se essas perdas forem, se a gente souber com certeza quanto que seriam os custos, né, para uma perda de 40% de volatilização de amônia, a gente teria aqui um custo de aproximadamente R$ 108 mil, né, que seria o dobro das 20%. Tá? Então, a gente, por conta dessas questões, se a gente colocar mesmo na ponta do lápis o que isso vale, a gente vê que a importância do uso, né, de tecnologias em fontes nitrogenadas como a ureia, por exemplo. Então, tecnologias que reduzem as perdas de nitrogênio através das emissões de amônia e óxido nitroso são estratégias a serem utilizadas na agricultura atualmente. Hoje, a gente tem políticas nacionais focadas em boas práticas agrícolas e que têm sido implementados como uma tentativa de minimizar os efeitos adversos causados pela volatilização e suas consequências ambientais, tá? Esse artigo, por exemplo, ele discute como que o uso de inibidores de urease pode ajudar os países da União Europeia a cumprir com as obrigações estabelecidas para reduzir as emissões de amônia em até 30% até no ano de 2030. E nesse caso, os autores sugerem a utilização de inibidores de urease, especialmente quando aplicados à ureia, ou utilizar fontes alternativas que não tenham esse problema de volatilização de amônia, como no caso do nitrato de amônio. E isso a gente sabe que não só beneficia o meio ambiente, como também aumenta a eficiência do uso de fertilizantes nitrogenados nas lavouras. Aqui eu trouxe também um trabalho do nosso grupo de pesquisa, que foi conduzido na época pelo Taylor, que ele traz um pouco dessa pegada de utilização de tecnologias nos fertilizantes na ureia e junto com o nitrato de amônio também. Então, para tentar reduzir essas perdas de volatilização de amônia. Esse é um trabalho bastante interessante, bem como o do Leonardo Sarkis, que já diferente do Taylor, ele traz uma estratégia de uso dessas tecnologias para tentar mitigar as emissões de óxido nitroso, né, para a atmosfera. Então, o que a gente vê, o que a gente conclui, né, a partir disso? Que tanto pesquisadores e atualmente as indústrias de fertilizantes, elas estudaram e continuam estudando e criando alternativas para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e aumentar a eficiência, né, do nitrogênio. Então, qual seria essa pegada, né, principal? Seria tratar a ureia com algum aditivo, né, ou revestir os grânulos, né, dos fertilizantes para reduzir essas perdas. No solo, a gente tem a atividade da urease, né? E a gente sabe que é essencial para a quebra da ureia e liberação do nitrogênio no solo. Mas só que o aumento dessa atividade enzimática, ela pode causar altas perdas de nitrogênio na agricultura. Então, assim, alguns
produtos, né, como os inibidores de urease, aqui nesse caso eu trouxe como exemplo o NBPT, ele pode inibir por determinado tempo a atividade da enzima no solo. No entanto, a gente vê um pouco relacionado a algumas lacunas que precisam ser preenchidas, que casam um pouco com essa carência de informações, principalmente quando a gente se refere a os mecanismos envolvidos nessas tecnologias e como isso pode ser aplicado no campo. E esses conhecimentos relacionados a esses mecanismos é crucial para o bom funcionamento, né, dessas tecnologias no campo. Alguns autores na literatura ressaltam que o NBPT, o N-N-butiltilfosfórico triamida, quando tratado no fertilizante ureia, ele pode reduzir até 78% das emissões de amônia, em comparação com a ureia convencional, por exemplo. Mas essa eficiência de uso, né, da tecnologia depende de alguns fatores. E a primeira delas é o tipo de solvente utilizado, que geralmente o NBPT, em algumas, não são todos, mas em algumas ele vem em pó. Então, se você tiver um solvente, se o solvente ele tem que ter essa capacidade de dissolver 100%, né, o NBPT. Além disso, também temos as condições de armazenamento, que é bastante importante, que eu vou tratar um pouco disso nesse trabalho. O outro fator também seria o sistema solo, onde a gente tem atividade da urease, umidade, temperatura e pH, que pode influenciar na eficiência dessa tecnologia em campo. Há também algumas particularidades relacionadas à formulação da ureia tratada com NBPT na indústria de fertilizantes, que ainda precisam ser compreendidas e melhoradas. Por exemplo, a mistura entre NBPT junto com a ureia e fertilizantes fosfatados, né, que atualmente é frequentemente comercializada no mercado. Justamente porque aqui a gente viu uma lacuna, né, que precisou ser estudada, porque há uma certa incompatibilidade entre misturas de grânulos, junto com o NBPT tratado na ureia e o fósforo. Porque o fertilizante fosfatado, ele tem grande liberação da acidez livre durante o armazenamento. E essa acidez livre ela pode ser muito prejudicial ao NBPT. Ele tem a capacidade de degradar a molécula do NBPT quando em contato, né, com ela durante muito tempo. E apesar da grande relevância dessa questão, quase não há relatos na literatura sobre na possível ineficiência, né, do NBPT sob essas tais condições. Nesse trabalho, os autores avaliaram a estabilidade e eficiência do NBPT após armazenamento, né, com um fosfato diamônico, que é o famoso DAP, e os pesquisadores demonstraram que a acidez livre associada a esse fertilizante era muito prejudicial ao NBPT, promovendo a rápida degradação da molécula. No entanto, né, como para tudo na vida pode ter uma segunda alternativa, essas misturas do NBPT com os fosfatados, ela pode ser melhorada caso esses fertilizantes fosfatados forem revestidos, né, com polímeros, por exemplo, que podem evitar esse contato direto entre o NBPT e o grão do fertilizante fosfatado, tá? Mas a gente também tem, com relação ao NBPT, a gente também tem outras condições que devem ser levadas em consideração, que no caso seriam as condições de armazenamento da ureia tratada com NBPT, que também devem ser melhor explicadas, já que a gente tem alguns fatores também que podem afetar a eficiência do NBPT quando armazenado, que está relacionado com a temperatura, umidade e principalmente ao tempo de armazenamento. Onde, dependendo desses fatores, pode reduzir a eficiência do uso da ureia com inibidor no campo, afetando, assim, a capacidade dos inibidores de reduzir as perdas de nitrogênio na forma de amônia, né, futuramente. Então, a gente tem algumas melhorias nos processos, pode haver algumas melhorias no processo de tratamento da ureia, que têm sido propostas, incluindo a associação de inibidores, diferentes tecnologias,
e ou o aumento da concentração de NPPT na ureia, mesmo sabendo dos custos que isso pode trazer com importação e outros encargos, né? Mas é uma questão que pode ser pensada. Então, as hipóteses de trabalho foram: a hipótese 1, o contato entre NPPT e fertilizantes convencionais, como MAP, super triplo e super simples, leva à degradação do NPPT. A hipótese 2, fertilizantes fosfatados com tecnologias associadas como agrocoat, policoat, fusion, podem reduzir ou prevenir a degradação do NPPT. A hipótese 3, as diferentes formulações de inibidores podem proteger a molécula do NPPT quando a ureia é armazenada sem mistura com fosfato. A hipótese 4, as várias tecnologias de inibidores disponíveis no mercado podem reduzir a atividade da urease e mitigar as perdas de amônia em áreas de produção de milho. E, por último, a redução das perdas por volatilização pode influenciar o acúmulo de nitrogênio na planta no estágio de floração e aumentar a produtividade do milho. E para testar nossas hipóteses, primeiro avaliamos o efeito da mistura da ureia tratada com NPPT e fertilizantes fosfatados convencionais e suas tecnologias associadas na redução da concentração do NPPT na ureia. Em seguida, fizemos o teste de armazenamento, onde aqui testamos diferentes tecnologias de inibidores de urease, foram armazenadas e as concentrações de NPT foram avaliadas uma vez a cada 30 dias. E, por último, nós decidimos avaliar a eficiência dessas diferentes tecnologias em campo, tá? Bem como a sua capacidade de reduzir a atividade da urease, volatilização e seus efeitos nas variáveis agronômicas do milho. Iniciando, como mencionei no início da apresentação, eu subdividi, né, a apresentação, o trabalho, e aqui eu vou começar com o experimento 1, onde a gente vai falar sobre a compatibilidade de armazenamento de misturas de ureia tratada com NPT e fertilizantes fosfatados. Então, para isso, foram feitos 2 ensaios que foram realizados para quantificar a concentração do NPT em ureia tratada com esse inibidor após seu armazenamento com fertilizantes fosfatados. Esses ensaios, o 1 e o 2, diferiram na proporção de fertilizante nitrogenado e fertilizante fosfatado na mistura. Então, a gente tem aqui o ensaio 1, onde na figura a gente consegue observar que há mais grânulos amarelos do que os brancos. Isso significa que nós temos aqui uma mistura na proporção de 30% de fertilizante nitrogenado para 70% de fertilizante fosfatado. E no ensaio 2, nós temos uma maior proporção de fertilizante nitrogenado e menor proporção de fertilizante fosfatado na mistura, tá? Seguindo aqui a imagem, a gente tem mais grânulos brancos do que os amarelos, por exemplo, ou seja, tem maior porcentagem, né, de ureia na mistura durante o armazenamento. Tanto o ensaio 1 quanto o ensaio 2 foram armazenados no fatorial de 6 por 5 mais 1, que são 6 fertilizantes fosfatados, durante um intervalo de 5 tempos diferentes, mais um tratamento adicional, que seria somente a ureia tratada com NPPT. Então, os fertilizantes fosfatados foram, nós dividimos em convencionais e as tecnologias para fertilizantes fosfatados. Os convencionais foram MAP, super simples e super triplo, e as tecnologias para fertilizantes fosfatados foram Policoat, Fusion e o Agrocoat, tá? E o tempo de armazenamento foi 0, 24, 72, 120 e 168 horas de armazenamento. Esses fertilizantes fosfatados, Policoat e Fos, são caracterizados por ser fertilizante MAP, com polímeros aniônicos, contendo 10% de nitrogênio e 49% de P2O5. O Fusion, contendo também macro e micronutrientes, bem como incorporação de ácidos fúlvicos e úmicos. E o Agrocoat é Max, que é fertilizante MAP revestido com poliuretano,
é revestido com um polímero denominado de Emax Release Technology, consistindo de 9% de nitrogênio e 47% de P2O5, tá? E como que foi feita essa mistura tratada com MPT junto com os fertilizantes fosfatados? Então, basicamente, nós pesamos 5 gramas de fertilizantes, que é o equivalente para cada proporção das misturas da ureia tratada com MPT e fertilizantes fosfatados. Então, a gente vê aqui uma proporção de 70% de fertilizante fosfatado e essa segunda ensaio que foi o 30% de fertilizantes fosfatados. E durante o tempo, cada tempo de armazenamento, tá? Ao finalizar cada tempo de armazenamento, esses grânulos de fertilizantes aqui foram retirados manualmente, os grânulos de ureia foram retirados manualmente quando estavam em contato, né, com os grãos de fertilizantes fosfatados. Essa figura aqui mostra com mais clareza, né, mais real, como eram esse teste de armazenamento. Aqui a gente vê os fertilizantes armazenados nesse frasco de aproximadamente 25 ml. E aí, após o tempo de armazenamento, nós colocava esses fertilizantes numa placa de Petri, e aí cada grânulo de ureia que vocês estão vendo aqui na imagem eram retirados manualmente, e então eles seguiam para a etapa da dissolução da ureia em água ultrapura, tá? Então, aqueles grãos que eram separados eram colocados nessa solução de água ultrapura e eram facilmente diluídos, né? Então, aqui nesse potinho a gente teria uma solução somente com a ureia e o MBPT praticamente, já dissolvidos. E então, uma alíquota de 1 ml aproximadamente era retirado dessa solução e armazenado nesse potinho aqui, nesse pequeno vaio. E esse vaio era armazenado na geladeira até leitura para quantificação do MBPT. E essa quantificação do MBPT foi realizada, né, por cromatografia líquida, num aparelho chamado HPLC, com detector de arranjo de diodos. E essa quantificação seguiu um método descrito pelo Comitê Europeu de Padronização. Além disso, nós também fizemos a determinação da acidez livre dos fertilizantes fosfatados, tá? Nós seguimos uma metodologia, a BNT, a NBR 57774-2010, para fertilizantes fosfatados sólidos, que é um método titulométrico que, resumidamente, onde a gente utilizou 2 gramas de fertilizantes fosfatados, né, que foram extraídos com acetona neutralizada e então titulados como uma solução padronizada de hidróxido de sódio, a 0,1 molar, usando a lisarina como indicador. E o resultado foi expresso como uma porcentagem em peso de fertilizante fosfatado de ácido fosfórico. Tá? Então, para o primeiro resultado, relacionando a compatibilidade de armazenamento de misturas de ureia tratada com NPT e fertilizantes fosfatados, aqui nesse gráfico a gente pode observar a proporção de menor quantidade de fertilizante fosfatado, tá? Nesse primeiro gráfico, gráfico A, e no gráfico B a proporção de 70% de fertilizantes fosfatados, ou seja, mais fertilizantes fosfatados. Aqui no eixo X a gente vê o tempo, consegue observar o tempo de armazenamento e a concentração de NPPT em miligramas por quilo no eixo Y. Então, de forma geral, os resultados apresentados nesse trabalho confirmam o impacto significativo, né, na degradação da ureia tratada com MPT devido à liberação do ácido fosfórico durante o armazenamento pelos fertilizantes fosfatados. A gente observa que, independente do tempo de armazenamento, houve essa degradação. Aqui, nessa primeira linha aqui, seria apenas o MPT com o nosso tratamento controle, né? Seria apenas a ureia tratada com MPT. E observamos que, especialmente na proporção de 70% de fertilizante fosfatado, a redução na concentração do MPT foi mais pronunciada, já que possivelmente foi constatado que esses fertilizantes fosfatados são mais ácidos, né, devido ao processo de fabricação, que nesse caso tá relacionado aos fertilizantes fosfatados convencionais.
onde a gente foi possível observar a concentração de NPT abaixo de 20%, por exemplo, durante o armazenamento. E a gente consegue ver esses fertilizantes convencionais degradaram o NPT em 86% já nas primeiras 24 horas na mistura de maior proporção de fertilizantes fosfatados, tá? A gente consegue ver que está aproximadamente, né, em 100 miligramas por quilo da concentração de NPT nas primeiras 24 horas de armazenamento. E dentre os fertilizantes fosfatados convencionais, o superfosfato triplo foi o que mais degradou a molécula do NPT, chegou a uma degradação de 37%, e justamente porque ele tem uma maior acidez livre. Em relação aos fertilizantes fosfatados com tecnologias, o Agrocote foi o fertilizante que menos degradou em relação aos demais, justamente por conta do revestimento, né, que ele tem ao redor dos grânulos, que isso pode ter facilitado na redução dessa degradação durante o armazenamento, né, com a ureia tratada com MBPT. Então, a média de degradação, aproximadamente, para esses fertilizantes, na proporção de maior concentração de fertilizantes fosfatados, foi em torno de 54%, né, para essa proporção, e 24% para a proporção de 30% de fertilizante fosfatado na mistura. Aqui só ressalta que a liberação do ácido fosfórico durante o tempo de armazenamento de fertilizantes fosfatados, né, foi o principal motivo dessa grande degradação, dessa redução da concentração do NPT durante o armazenamento. Continuando na apresentação dos experimentos, aqui eu vou começar pelo experimento 2, né? Vamos voltar para o material e métodos, mas dessa vez para o experimento 2, onde vou falar sobre o teste de armazenamento para diferentes tecnologias de inibidores de urease tratados na ureia. Então, primeiramente, a gente tem os grânulos de ureias, com 46% de nitrogênio, aproximadamente, e cada tecnologia de inibidor de urease foi adicionado a uma certa quantidade de ureia para serem preparados. Mas eu vou explicar mais à frente. Então, aqui eu trouxe um pequeno vídeo para mostrar para vocês como eram feitas, né, esse preparo dos fertilizantes. Então, aqui a ureia era colocada nesse misturador de bancada, e à medida que ela ia misturando, rotacionando, né, no misturador, essas tecnologias foram sendo adicionadas até completa uniformização da tecnologia em todos os grânulos de ureia. E essa mistura foi homogeneizada em torno de 5 minutos, aproximadamente, a 30 RPM. Após esse tratamento, né, da ureia com essas tecnologias, depois tratadas, foram armazenadas durante 8 meses a 25 graus Celsius. Tá? E o que eram essas tecnologias? Aqui nós temos a Sol-LC, que foi uma formulação desenvolvida pelo nosso grupo de pesquisa, onde tinha uma concentração de aproximadamente 20% de NPT, e foi aplicado a uma taxa de 3,04 kg por tonelada de ureia. A formulação Limos foi desenvolvida, né, e patenteada pela empresa BASF. Contém os inibidores de urease, os inibidores tem o NBPT, 75%, e o NPPT, a 25%, e essa concentração foi aplicada a uma taxa de 2 kg por tonelada de ureia. Já a tecnologia Nitrogen, que é uma formulação desenvolvida pela Loveland, a concentração é desconhecida e foi aplicada numa taxa de 1,9 kg por tonelada de ureia. E, por último, a tecnologia Envol, que foi uma formulação da Koch, onde tem uma concentração de 43% de NPT, dos quais, desse 43%, 27% é referente à tecnologia Duromide, que é o principal ingrediente ativo, né, dessa formulação, e onde a gente tem aí a diferença das duas é 16% de NPT livre e uma fração
imediatamente disponível do aditivo. E essa tecnologia foi aplicada a uma taxa de 1,5 kg por tonelada, né, de ureia. E para testar a eficiência dessas tecnologias em campo, nós realizamos 3 experimentos em diferentes cidades aqui do estado de Minas. Uma foi em Lavras, Ingaí e Luminárias, no intuito de avaliar a eficiência dessas formulações de inibidores de urease para ureia e verificar se os efeitos na atividade da urease, volatilização de amônia, nutrição de plantas, né, e no rendimento do milho. Nós realizamos também, assim como nós fizemos no experimento anterior, aqui também nós realizamos a quantificação do NPT na ureia após o armazenamento, tá? Essa quantificação também seguiu o método descrito pelo Comitê Europeu de Padronização, utilizando, né, o aparelho de cromatografia líquida, o HPLC, tá? Para a quantificação do NPT. Além disso, nós fizemos o cálculo da longevidade do NPT, ou seja, da meia-vida, que é o tempo de meia-vida do NPT, que, por definição, a meia-vida ela corresponde ao tempo necessário a reduzir uma certa concentração a 50% do valor inicial. Esse parâmetro foi equalizado entre os tratamentos, isolando a variável tempo. Nós usamos essa fórmula, que é o modelo de Anderson, onde o HL significa a meia-vida do NPT, o alfa leva em consideração a condição inicial do NPT, a concentração de 100%, né? O K é o valor que indica a degradação do NPT, que se refere à variação das perdas de NPT ao longo do tempo. Com relação à degradação do NPT nas formulações de inibidores de urease durante o armazenamento, aqui a gente teve os resultados da concentração de NPT para cada tecnologia em miligramas por quilo. Então, inicialmente, antes do armazenamento, a tecnologia Envol obteve uma concentração inicial de 250 mg por quilo, Lymos 460 mg, Nitrem 600 mg por quilo e Sol LC 700 mg por quilo. E depois de 8 meses de armazenamento, a gente consegue ver que a concentração reduziu bastante. Aqui você tem a Envol já não tinha, mas essa concentração, aquele NPT livre durante o armazenamento. Mas também tem algo aqui muito importante que a gente precisa ressaltar, é que não foi possível detectar o NPT denominado Duromad na cromatografia líquida, bem como a quantificação do NPT em Lymos. Então, a gente leu aqui somente o NPT na fração livre, como eu expliquei anteriormente. Então, aqui nesse gráfico, a gente consegue ver que durante o tempo de armazenamento, a concentração do NPT tendeu a reduzir, né, ao longo, né, dos meses de armazenamento. E a gente consegue ver aqui que as tecnologias Lymos e Sol LC atingir o maior tempo de meia-vida. No caso do Lymos, foi aproximadamente, né, 5 meses de armazenamento, aqui, né, aproximadamente, e a tecnologia Sol LC, aproximadamente 4 meses de armazenamento. Para a tecnologia Sol LC, esse tempo de meia-vida aqui se referiu principalmente porque ela se iniciou, né, com uma maior concentração de NPT. Mas a Lymos, a gente concluiu que foi a tecnologia que teve uma maior estabilidade durante o armazenamento, justamente porque o NPT, além do NPT, também tem uma concentração do NPT na sua formulação, que é menos solúvel, né, do que o NPT, e que possivelmente isso pode ter que esse outro inibidor pode ter trazido uma maior estabilidade, né, a essa tecnologia durante o armazenamento. E a gente consegue ver também que, comparativamente, que mesmo em concentrações iniciais de NPT menores do que a do nítrio, aqui, por exemplo, o Lymos, ao final do teste de armazenamento, ainda conseguiu ter uma maior residual de aproximadamente 40% ao final do teste de armazenamento. Tá? Alguns trabalhos, né, como da Watson et al., também realizaram esse teste de armazenamento do NPT e destacaram também a influência dessas condições durante o armazenamento dos inibidores de urease. E que dependendo das condições de armazenamento, pode haver uma perda na eficácia do campo, no campo, né, dessas tecnologias.
e que também a porcentagem de recuperação do inibidor dos fertilizantes foi dependente da temperatura de armazenamento durante o período de 9 meses. No nosso trabalho, acreditamos que além dos fatores temperatura e tempo de armazenamento, observamos que a composição da formulação também tende a ser um fator importante para o armazenamento do produto antes de sua aplicação no campo. Há também um outro fator que a gente considera que concentrações de NPT próximas às que geralmente são comercializadas antes da aplicação do campo, né, que é em torno de 15, 30 miligramas por quilo, são importantes para melhorar a eficiência da molécula do aditivo na redução das perdas de amônia após a aplicação no campo. Da mesma forma, a concentração adequada do inibidor é importante para alcançar uma meia-vida do fertilizante durante o armazenamento. Né? Dependendo da concentração inicial, esse fertilizante, a tecnologia ela poderia ficar mais tempo armazenada para alcançar esse tempo de meia-vida, que foi a gente observou no padrão para a tecnologia Sol-LC, que tinha uma maior concentração de inibidor no final, inicialmente. No entanto, é importante destacar que a variação na meia-vida das formulações desse estudo não determina a eficácia do inibidor no campo. Até agora, a gente discutiu apenas a redução da concentração do NPT na ureia após o tempo de armazenamento. Realizando o teste dessas tecnologias no campo, na próxima semana será postada a segunda parte desta entrevista, na próxima terça-feira, sempre às 18 horas, no canal Adubos e Adubações.